Olá, eu sou a Tati Michaud e esse é mais um episódio do Código Azul, o podcast de finanças e tecnologia da Juno. Essa também é minha estreia por aqui. No episódio que começa agora, a gente encerra com chave de ouro a nossa temporada toda especial sobre negócios. Começar a vender não é uma tarefa fácil. Se você ainda não escutou os outros episódios dessa temporada, é um play que vale muito a pena para ajudar nessa jornada. Desde planejar abrir um negócio, conseguir capital para a fase de abertura, estruturar a logística e todo o planejamento financeiro da empresa, independente da sua área de atuação no negócio, com certeza vai ser um baita desafio. Claro que depois de passar por esse momento inicial, vai ser preciso pensar em algumas estratégias para se manter competitivo no mercado. Mas essa primeira fase é crucial para o sucesso e sobrevivência do negócio. Mas não tema, eu tenho aqui comigo dois verdadeiros talentos que vão ajudar a responder as principais dúvidas de quem está começando a empreender. E eles também já são conhecidos de quem é ouvinte do Código Azul. São eles mesmos, a Luísa Barvinski, a nossa Inbound Team Leader, e o Gabriel Falck, Product Manager da Juno. Agora sim, vamos pro cast. Oi Lu, oi Falck, muito obrigada por toparem essa conversa comigo hoje no Código Azul. Oi Tati, bem-vinda à cadeira de host do Código Azul, muito bom ter você aqui, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Tati, vai ser um prazer conversar com o pessoal e super bem-vinda à cadeira de host, você vai amar. Gente, muito obrigada, eu estou muito feliz também, muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje nesse meu primeiro dia, feliz demais. Eu separei aqui umas das principais dúvidas que a gente tem de quem está começando a empreender, então eu vou começar essa sabatina aqui com vocês. A primeira delas é uma dúvida que surge antes mesmo do negócio abrir. Como é que a gente pode tornar um negócio escalável? Tem várias coisas que a gente precisa observar, né? Talvez o Falck vai poder dar alguns complementos aí também, mas primeiro de tudo, a gente tem que analisar qual é o nicho que você está querendo empreender, né? Então, antes da gente pensar na escala, né, que é uma etapa 2, assim, do nosso processo, acredito que primeiro a gente tem que fazer rodar os primeiros passos aí do nosso negócio. E o que seria isso, né? A gente fazer os nossos testes, né? Então, ver se o produto tem fit com o mercado. Então, quem é da área, né, de produto, que nem o Falck, nosso Product Manager aí, a gente tem algumas coisinhas, algumas palavrinhas, assim, que a primeira delas é, existe um Product Market Fit, né? Ou seja, o seu produto está adequado para o mercado que você quer atingir? Se isso existe, né, vamos testar, vamos fazer todo o processo de discovery ali, ver se a gente está atendendo às necessidades adequadas do nosso público. E a partir daí que a gente passou por essa fase 1, testou, fez os nossos MVPs, aí sim a gente passa para essa etapa de escala, né? Entender se esse nosso produto ele é escalável ou não. Quer ver um exemplo? Se eu tenho um software, esse software ele pode ser escalado, né? Então várias pessoas podem utilizar o mesmo produto. Agora, se eu sou uma agência que está produzindo conteúdo para redes sociais e coisa do tipo, esse é um produto que é muito difícil de escalar, porque cada conteúdo é diferente, então ele não é repetível, né, vamos dizer assim. Então, em termos de escala, fica um pouquinho mais complicado, né? Para você escalar, você vai precisar de mais gente, né? Porque as pessoas têm recursos limitados de tempo e por aí vai. Então, eu acho que a pessoa já está pensando lá na escala, mas antes a gente tem que fazer o nosso dever de casa, entender, será que o meu produto permite um modelo, né, escalável e repetível, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. É interessante, Lu, enquanto você estava falando, tem uma frase que é muito comum a gente ouvir qualquer conteúdo envolvendo startup, modelo de negócio escalável, que é o seguinte: por que uma startup não dá certo? Por que uma empresa quebra? Por que uma startup não dá certo? Não passa de 2 anos. Calma, ouvinte que tá me ouvindo, assistindo, essa lista é gigante, dá pra fazer um episódio de 1 hora só falando sobre isso, mas um dos pontos principais quando olham do porquê que uma startup acaba não dando certo é validação de modelo de negócio. O que a gente quer dizer com validação de modelo de negócio? É você encontrar um bom mercado e você encontrar um produto que também seja aderente a solucionar uma dor ou uma demanda que a população queira. Aqui a gente até entra um pouco naquela seara do vou criar um produto ou um serviço que está dentro de um oceano azul, ou seja, super pouco explorado, ninguém tá brigando para comer os peixes que tá por ali, então eu tô num mar ainda remando tranquilamente, ao contrário do Oceano Vermelho, que é um oceano um pouco mais sangrento, onde você tem briga para se manter de pé e se manter vivo. Então tem todo esse processo de você poder identificar de uma maneira muito qualitativa se a tua empresa, se o teu modelo de negócio atende uma dor que a população e um nicho da população, como a Lu muito bem comentou, está tendo e está buscando algum tipo de remédio para atender esse tipo de dor,
ou se você tem um espaço dentro de um segmento de mercado que tem potencial de entrada de novas empresas, né? O exemplo da Juno é um exemplo muito claro, é o mercado financeiro. A gente não tem só um banco no Brasil. A gente já falou tantas vezes de Pix aqui, batemos tanto na tecla que o Pix, por exemplo, a gente entrou lá em produção com o Banco Central, com mais de 700 instituições. Veja que interessante. E olha a curva de adesão, as pessoas hoje fazem mais Pix do que transferência tradicional. O que isso significa? Que eu estou colocando na mão do cliente um produto demandável, desejável, que está atendendo uma dor, e essa dor a gente pode pensar em custos de transferência, por exemplo, e a gente está olhando um pouco também em ter um mercado aquecido, um potencial de entrada nesse mercado. Você não tem uma empresa só, mas você tem várias entrando nesse processo. Então, quando você olha em produto escalável, a gente está olhando, primeiro de tudo, ele pode ser consumido de uma maneira recorrente por esse cliente? Se sim, a gente já está num bom caminho. E principalmente, você está desenvolvendo um produto que vai gerar um valor para o cliente final, você está gerando e realmente agregando um valor, solucionando uma dor que esse segmento possa ter, a ponto que ou ele saia de um concorrente e ele comece a trabalhar de uma maneira mais próxima com você, ou até mesmo ele simplesmente acabe consumindo o seu produto de uma forma paralela a um produto que ele mesmo já usa, né? De uma maneira complementar. Então, olhando para o modelo de negócio escalável, você tem que ter um produto que ele é extremamente demandado por mercado, em um mercado que permite esse crescimento, que o mercado que não tem um teto de vidro que simplesmente vai barrar o crescimento dessa empresa. Vamos ser sinceros, o crescimento escalável, muita gente associa ao evento, por exemplo, dos unicórnios aqui no Brasil. A gente tem aí agora essas dezenas de unicórnios, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast aqui. Mas são empresas que têm esse valuation enorme, conseguem abocanhar uma mordida grande aí do mercado brasileiro, independente do segmento que a gente está falando, e acaba sendo o norte que cada um, que as pessoas e os empreendedores acabam mirando. Olha só, a minha empresa tem um valor de mercado aí na casa de 9 zeros, né? Já estou na casa do bilhão, não estou mais na casa do milhão. Mas você realmente tornar um produto escalável neste potencial é um desafio muito grande, justamente pela competição que a gente tem no nosso mercado. Legal, acho que independente do negócio, é importante prestar atenção na área de atuação. Quer dizer, independente da área de atuação, é importante prestar atenção sempre no mercado, né? Eu acho que isso que importa na hora de você pensar em escalabilidade, né, gente? É uma verdadeira aula que esses dois estão dando aqui pra gente. E acho que agora a gente vai entrar um pouquinho mais no e-commerce, né? Pra quem tá começando no e-commerce, como criar uma loja online? Cara, tem várias opções. Então, vai desde, assim, depende um pouquinho do grau de familiaridade com tecnologia que esse futuro dono de e-commerce vai ter, né? Então, se esse cara já nada de braçada, gosta de soluções que ele vai meter a mão na massa, pode até fazer uma coisa mais personalizada aí, a gente tem, assim, diversas soluções, né? Ele pode partir para montar do zero do código e integrar depois com um gateway de pagamentos, né? Se você quiser que esse seu gateway seja a Juno, também pode ser que, né, seja uma coisa legal. Mas a gente tem também uma opção, né, de soluções prontas. Então, existem várias plataformas no mercado que já estão prontinhas ali para você criar, personalizar com as suas cores, com as suas imagens, subir os seus produtos e beleza, né? Você não precisa fazer muito mais do que isso. Dentre essas opções, a gente tem coisas bem interessantes, por exemplo, como o Shopify. Né, o Shopify é uma das plataformas mais utilizadas no mundo aí. A gente conversou com o Bruno Berezaga do Shopify. Ele comentou um pouquinho do processo de criação das lojas dentro do Shopify e realmente é muito fácil, né? Você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento avançado em programação, nem nada do tipo. Então, existem vários processos. Mas, de novo, acho que para quem quer começar nesse mercado de e-commerce, primeiro de tudo tem que saber que é um terreno, né, que nem o Falk falou agora há pouco, é um oceano meio vermelho, dependendo do nicho em que você vai se colocar, né? Então, se você quer vender, sei lá, camiseta, tá bom? Existem várias lojas de camiseta, mas qual é o teu diferencial? É a entrega? É a personalização do produto? Qual que é a tua pegada para vender essas camisetas online? Porque, assim, não quero desanimar ninguém, mas a gente chegou lá no começo da pandemia, nos primeiros meses, segundo o pessoal do E-Commerce Brasil, né, o Samuel trouxe esse dado pra gente, no mesmo evento que o Bruno participou, que a gente teve mais de 150 mil novas lojas, só no início da pandemia. Então, qual que é o teu diferencial para surfar nesse modelo, né? Acho que esse é um passo número 1, né? Entender qual é o teu diferencial de mercado, e aí sim a gente parte para olhar junto com isso, né, quase que mesmo
passinho, entender que tipo de tecnologia você vai utilizar, para não dar um passo errado num momento crucial que é o checkout ali, a venda, né? É importante esse ponto, Lu. Proposta única de valor, normalmente a gente aborda quando a gente fala de Product Market Fit. Qual que é o teu diferencial? Qual que é a tua proposta única de valor do teu produto? Justamente pelo nível concorrencial que diversos projetos acabam colocando no nosso colo quando você vai acabar abrindo uma loja. Seremos bem sinceros aqui. Se você precisar abrir uma loja do dia para a noite, você tem diversas plataformas que te facilitam com layouts prontos, com servidores que você pode contratar já direto naquela mesma página. Ou seja, eles facilitaram, eles atenderam uma dor de mercado que antigamente era muito complexo você criar um site, eles facilitaram o processo de criação de um e-commerce, mas mesmo assim, você precisa ter toda a atenção da maneira como você pretende criar essa loja. Então, eu sempre penso que quando o empreendedor, ele sente que, olha, o próximo passo que eu tenho aqui é, beleza, criar meu site. Eu estou com maturidade, o momento é esse, o momento correto de sair, talvez transpor da minha rede social e entrar, por exemplo, criar um site, criar um e-commerce próprio, aí ele vai ter que entender qual tipo de plataforma, se ele vai criar um site, como você falou, né, Lu, do zero, contratar talvez uma fábrica para fazer esse site para ele, já vai deixar todas as integrações prontas, ou ele mesmo quer montar esse site sozinho, que hoje em dia a pessoa pode criar um site sem ter noção de programação. Você não precisa nem saber programar para fazer um site, por exemplo. Então, a acessibilidade para a criação desse tipo de produto, desse tipo de canal de acesso como website, ficou muito mais simplificada. Mas lembrando, cada tipo de produto atende a algum tipo de dor e de necessidade que você vai estar fazendo. Então não adianta você, por exemplo, querer criar um site tipo Americanas, tipo B2W, tipo Submarino, ou querer criar um aplicativo tipo iFood, porque a chance de você ter uma proposta única de valor, tendo um benchmark tão forte como essas marcas, vai ser muito difícil. Então, pensa bem no teu modelo de negócio e tenta fazer esse espelhamento do que você tem hoje, que você quer oferecer para o mercado e para o público, com o quanto de investimento e o quanto de esforço você quer colocar para colocar nessa loja online. E tem um complemento também, Falk, que eu acho que é importante, uma vez que a gente tem todo esse cuidado em formatar, né, como que vai ser a experiência nesse e-commerce, etc., não adianta a gente só colocar o site no ar e esperar que a galera se materialize, né, que seus clientes se materializem ali automaticamente. Então, dentro do teu planejamento, acho que é legal a gente ter um espaço, e um espaço bem relevante, para a etapa de distribuição. Né? Então, como é que, não só pensando no ponto de vista logístico, né? Porque esse também é um outro desafio aí do e-commerce, né? Mas de você fazer com que as pessoas conheçam, né, a tua loja, o teu e-commerce. Então, o processo de awareness e aquisição de novos clientes, ele é muito importante. Porque, imagina, se fosse uma loja física, seria o equivalente a você alugar um espaço numa galeria, num shopping, enfim, na rua, e não colocar uma placa. As pessoas vão ter que adivinhar que ali é uma loja, né? Então, fica um pouquinho difícil. Então, a gente investir em marketing, né? Investir na marca, fazer com que você seja conhecido pelas pessoas, de fato, é esse esforço, né? Então, se isso não fosse importante, vamos pegar aqui um exemplo, Americanas não estaria fazendo um investimento gigantesco, milionário, com muitos zeros aí de inserções no Big Brother Brasil, que dessa edição agora de 2021, né? Então, nem sei quantas inserções eles fizeram ali, com cupom e uma série de outras interações, né? Então, a exposição da marca, a distribuição, né, para que a gente gere o awareness, né? Awareness nada mais é do que o consumidor saber que você existe, né? Então, tudo isso é muito importante para que você consiga colher os frutos lá para frente, né? Isso que o Falk comentou ali sobre uma loja estilo Americanas é a clássica diferença entre um marketplace e um e-commerce, né? Isso é muito clássico, assim, que a Americanas é uma marca que vende diversas marcas, é um site que vende diversas marcas, e um e-commerce clássico seria uma marca só, uma loja só. Então isso é muito legal de entender o tamanho que é uma Americanas da vida, e uma loja de alguém que está começando dificilmente vai ser uma Americanas. Então é sempre bom ter o tamanho, né, a noção do tamanho do seu negócio quando você está começando. Isso é bem legal também de entender o seu mercado. E agora eu queria que a gente desse alguns passos para trás, né, uma dúvida bem comum também, que todo mundo que está começando tem: como é que cria um planejamento financeiro para um negócio? Agora que eu estou abrindo meu negócio, acho que um dos passos cruciais é você entender, tá, e agora? Como é que eu vou? Como é que eu faço esse planejamento?
Na primeira pergunta, quando eu dei o exemplo que um dos motivos pelo quais empresas fecham, além de você criar um produto que não está atendendo uma dor de mercado e que você não está gerando valor para o usuário final, um dos pontos é: eu não tive equilíbrio financeiro, eu não tive organização financeira suficiente para poder manter a minha loja por diversos meses necessários, né? Tem que lembrar que é muito, muito, muito difícil investir em uma loja e você atingir o break-even dessa loja em um mês, né? O break-even, ou seja, você vai ter um custo de lançar esse teu serviço, lançar esse teu produto, lançar sua marca e ela se pagar em um mês. Você atingir, ganhar, recuperar esse custo que você teve dentro de um mês. É um processo de investimento, é um retorno em cima desse investimento muito complexo. Em termos de organização financeira, e aqui sejamos extremamente transparentes como o Juno, por ser uma empresa de intermediação de pagamento e de oferecer uma plataforma de gestão financeira, ela é um pouco diferente daqueles passos anteriores envolvendo abertura de CNPJ, contabilidade. Até a gente já falou bastante sobre isso durante essa temporada, né, Tati? Mas aqui eu acho que o importante, e até já pegando um gancho com o roteiro, ele é você poder ter uma separação extremamente clara de quais são os custos e despesas que você tem da sua loja, do seu negócio, do seu empreendimento, apartado dos seus custos pessoais. A loja, ela é uma instituição, ela é uma entidade apartada da pessoa a qual é sócio, detentora de cotas dessa empresa. E é importante que o empreendedor tenha essa ciência de poder controlar seus recebimentos, controlar suas vendas, os seus pagamentos, as suas cobranças, a quantidade de, muitas vezes, imposto que você vai ter que recolher da sua loja e manter isso apartado dos seus custos pessoais, dos seus recebimentos pessoais. É por isso que, por exemplo, aqui dentro da Juno, uma das nossas estratégias e é uma das dores que a gente atende, olha que interessante, no mercado brasileiro a gente não apenas é uma empresa que oferece soluções de pagamento no nosso mercado, mas a gente oferece uma plataforma de gestão completa de pagamentos para que o nosso cliente tenha visibilidade total do quanto ele já vendeu, do quanto ele tem para receber, do quanto ele tem para receber independente do método de pagamento que ele utilizar, por exemplo. O que ajuda ele a controlar lá no final do mês o nível de custos que ele vai ter, o quanto ele tem de recebimento, o quanto ele tem potencial de receber de cobranças em aberto que serão pagas em meses futuros, todo um controle que é o que a gente fala de fluxo de caixa dentro da empresa, né? Ou seja, quanto de dinheiro eu tive de entradas dentro deste mês e o quanto eu terei de saídas em referente ao meu custo, como que eu faço esse controle, onde que eu deixo esse dinheiro. Então, é toda a utilização de uma tecnologia e de uma robustez de uma forma até bem transparente, né? Um acesso via plataforma, por exemplo, que faz todo esse trabalho complexo e que antigamente era extremamente coordenado através de caderninhos de Libra, hoje a gente trouxe ele para o mundo digital de uma forma automatizada. Cara, é perfeito isso, Falk, porque a gente vê muito isso ainda, né? Cara, é engraçado, a gente pensa 2021, vamos fazer tudo no aplicativo, tudo digital, mas não, né? Então, muita gente ainda tem essas dificuldades de fazer essa transição e é normal, né? A gente sabe que o Brasil também tem essa vamos dizer assim, esse desafio, né, de digitalização e também até mesmo, vamos falar aqui do volume de pessoas que são desbancarizadas também, né? Então, tudo isso acaba contribuindo para essa organização financeira ser um pouquinho mais complexa, né? Então, o caderninho, assim, se o cara tem um caderninho já é muito bom, vamos dizer assim, se ele está fazendo isso de alguma maneira, já acho sensacional. Agora, a gente precisa profissionalizar esse processo, né? Então, como é que acontece? Aos pouquinhos a gente vai inserindo tecnologia nessa conversa para tornar as coisas mais fáceis e também para a pessoa não se perder ao longo do tempo, né? Para que eu acho que o ponto principal é ter essa visibilidade. E olhando para isso, né, um bom planejamento ele conta com vamos dizer assim, um bom horizonte, né? Você conseguir colocar aí qual é o seu objetivo, né? Um plano, ele só é um plano quando você tem um objetivo claro. Senão você está fazendo um amontoado de tarefa. A lista de tarefa não é planejamento. A gente precisa fazer essa diferenciação aqui. E então, sabendo disso, né, para montar o nosso planejamento, eu tenho que entender como empreendedora qual que é o meu objetivo. Eu quero chegar a quantos clientes no final do mês? Ou eu quero chegar a qual o volume de vendas, hein? Falando em dinheiro aqui. Então, qual que é o meu objetivo? E a partir do momento que eu travo o meu objetivo, eu vou correr para chegar lá. Se essa meta era realista ou não,
Aí a conversa é outra, né? A gente tem que saber do quanto que a gente tem de recurso para chegar nesse objetivo. Então, o planejamento ajuda nesse processo também. E outra coisa que o Falk comentou no começo da pergunta ali, muita gente acaba falindo o negócio por não saber se o produto de fato está atendendo uma necessidade, mas também por cobrar errado, né? A gente vê vários problemas aí no pricing, né? Na definição do preço desse teu produto. Já vi gente que estava pagando para trabalhar, vamos dizer assim. Então o produto não se pagava e ainda dava prejuízo. Ou seja, quanto mais a pessoa vendia, mais ela tinha prejuízo. Então, às vezes a gente tem que parar e analisar friamente, assim, será que no meu segmento, né? Mas o concorrente cobra R$10, eu tô cobrando 20. Tá, mas como que é o método de produção do concorrente? Será que ele tem uma forma diferente? Ele tem ferramentas, ele tem recursos, ele investiu quanto, né? Será que é só preço, né, Lu? E será que é essa mudança que o cliente... mas o meu concorrente, ele cobra um pouco mais barato. Mas será que o teu cliente, ele só tá se preocupando só com o preço lá na ponta? Ou será que você pode criar um valor diferencial que o teu concorrente hoje ainda não oferece, entendeu? Exatamente. Cara, isso é muito legal, porque aí a gente começa a olhar exatamente para esse ponto, né? Qual que é o teu item de diferenciação? Será que você, por cobrar mais, não consegue colocar ali, incrementar uma camada de serviço? Porque aí serviço a gente já vai ter uma diferenciação gigantesca, que serviço não é commodity, né? O serviço você consegue trazer algo a mais. E o Brasil, ele é feito de vários Brasis. Essa é a grande verdade da realidade nossa. Realidade nossa não, vamos ser muito transparentes, uma realidade muito diferente da gente que tá gravando esse podcast. O Brasil é um país muito grande, com backgrounds sociais diferentes, e eu pego como exemplo o cenário atual de pandemia, onde muita gente teve que empreender por necessidade, não como aqueles livros, por exemplo, de empreendedorismo, que usa aquele palavrão, que vocês sabem muito bem que palavrão é, com uma hashtag ali, trocando algumas vogais, falando sobre empreendedorismo visceral, porque isso precisa ser feito, 5 a.m. Club, eu vou acordar às 5 da manhã pra correr no Ibirapuera e ir pra minha empresa. Cara, essa não é a realidade de 99% do Brasil, e não me venha com esse papo, tá? Desculpa, a gente não tem muito espaço pra isso aqui na Juno, mas a verdade é muito triste você ver uma pessoa que coloca tanto esforço e dinheiro do próprio bolso. E lembrando, por que do próprio bolso? Muitas vezes nem em linha de crédito essa pessoa tem acessibilidade para abrir uma empresa. E lembrando, tomada de crédito no Brasil é um dos juros rotativos de banco mais caros do mundo. Então a pessoa tira grana do próprio bolso, monta um site, começa a estudar conteúdo gratuito através do YouTube, e-book e assim por diante, e chega no final da compra, você tem coloca uma experiência péssima de pagamentos e perde uma venda por não conseguir receber aquele pagamento. Cara, meu Deus, isso é o fim do mundo para quem tá começando a vender online. E esse é um dos motivos pelo qual, além de oferecer controle financeiro, a Juno oferece, cara, literalmente todos os métodos de pagamento disponíveis no Brasil. Todos os métodos de pagamento disponíveis do Brasil, e principalmente agora os mais performáticos, né? A gente tem aí Pix tanto na modalidade de cobrança, modalidade de transferência, boleto bancário com confirmação em até 1 hora, boleto bancário com Pix, cartão de crédito, parcelado, recorrência. Olha, a gente tem uma gama de produtos gigante para que esse problema não exista. Quando chegue no checkout, o cliente ele é o Romário, Copa de 94, driblou o goleiro, é só chutar na cara do gol. Ele não pode perder esse gol. E o gol é poder concluir a compra sem atrito nenhum. E aí onde a gente agrega bastante valor para quem está começando o seu negócio online. Aproveitando um pouquinho isso que você comentou de soluções e tudo mais, né? Eu acho que além disso tudo, e até pegando um gancho do que eu falei agora há pouco, do fato do cara ser desbancarizado, né? Porque a gente começa a olhar para esse perfil do consumidor do empreendedor, na verdade, né? Que não tem uma conta no banco, porque muitas vezes, sei lá, esse cara não quer pagar taxas, ele já tá com o orçamento super exprimido e ele não tem como pagar 50, 100 reais numa cesta de tarifa bancária que tem um monte de coisa que ele não vai usar. Então, ou, por exemplo, se pegar lá um boleto de um bancão X aí, que eu não vou mencionar nomes, mas, cara, ele vai ter que pagar pela emissão desse boleto, vai ter que fazer todo o lance de arquivos de remessa e tudo mais, e é um complicador. Então, não adianta o cara pagar por uma coisa que ele não usa, sendo que ele já tem um orçamento
ali apertadinho. Então, quando você tem também nesse bolo de soluções uma oferta de um produto super legal, super completo, de uma conta digital que ele possa utilizar para fazer o controle desses recebíveis, pagar os impostos dele, né, tudo num lugar só, é uma coisa muito bacana. Acho que mais do que a gente dizer que, não, beleza, temos uma solução completa só da boca para fora, não. A gente está trazendo de fato algo que vai ajudar esse cara a trazer um resultado mais interessante para o dia a dia dele, né? Com certeza. A gente tem um cenário bem hostil para quem está começando a vender em 2020, 2021, a pandemia provocou isso, né? Quem vende online já estava acostumado com isso, acho que estava vendendo online, tem uma grande competitividade no e-commerce, a gente sabe que mudou bastante o cenário, tem gente que vendia no varejo físico, teve que se adaptar, mas para quem está chegando agora no meio online, a gente sabe que mudou bastante coisa, né? Tem um perfil de consumo muito diferente agora, quem consome online está muito exigente, né? As pessoas querem tudo na hora, elas querem, como vocês mesmos comentaram agora há pouco, é uma experiência de compra completa. A pessoa quer sentir que está comprando na loja física, mas está comprando online, então as avaliações do site contam muito, você tem que saber que está comprando confiante, a experiência de pagamento conta muito. Vocês deram a falar um pouquinho aqui sobre os meios de pagamento, mas eu queria explorar um pouco mais esse tema. Qual que é a importância de ter mais opções de pagamento, né? O que isso interfere na compra? Eu sei que quando a gente fala de meios de pagamento, a gente tem que oferecer, quando a gente é vendedor, aquilo que cabe no bolso do cliente naquela hora, né? Se a gente tem uma opção de pagamento, por exemplo, se eu só vendo com Pix, que é o que está no momento agora, é ótimo, mas e se o cliente quiser pagar com cartão de crédito? Como é que funciona? O que vocês veem, assim, para quem está começando nas opções de pagamento? Tati, essa pergunta ela é muito coringa e eu sou uma pessoa pouco profissional em alfinetar banco tradicional. Por quê? Porque eu acredito que as empresas de tecnologia e que trabalham no mercado financeiro como a Juno, além de oferecer meios de pagamento, nós temos uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade educacional. E é uma responsabilidade educacional que em décadas eu não encontro até hoje. E mesmo com os movimentos de bancos digitais, os bancos tradicionais se equiparando de uma forma tão qualitativa como as empresas de finanças digitais como a Juno hoje oferecem. Então, para uma empresa que está começando e precisa de produtos financeiros e precisa de serviços financeiros para processar pagamentos online, significa que ela vai precisar processar pagamento via cartão de crédito de uma maneira integrada, provavelmente vai através de um intermediador de pagamento, através de um gateway e assim por diante. E agora eu te pergunto, quantas dessas empresas realmente entram no detalhe e explicam de uma forma didática, na prática, os impactos de chargeback, de parcelamento, de antecipação de recebíveis, juros compostos ou os juros atrelados à antecipação de recebíveis? Quantas empresas realmente dedicam parte do tempo dela para educar o seu consumidor? E essa é uma das maiores críticas que eu tenho, e é uma das coisas que a gente muda muito forte, uma questão cultural dentro da Juno, é não a gente oferecer um leque completo de produtos, de uma cesta de serviços financeiros, mas também poder mostrar para o nosso consumidor de como as coisas funcionam e por que elas funcionam dessa maneira. Então, como você mesmo falou, é importante porque o cliente tenha, no momento do pagamento, a maior quantidade de produtos financeiros disponíveis. A gente mencionou 3 e eu acho que mantenho na lógica desses 3 até para o pessoal pegar essa mentalidade conosco. Pensa o teu cliente final, ele vai se deparar com o teu checkout, ele vai ter o boleto bancário que ele já está acostumado a fazer. Pensa o seguinte, o cliente que não é bancarizado e depende de pagamentos de lotérica precisa de boleto bancário. O Brasil ainda precisa de um produto como o boleto bancário que não dependa de um celular com acesso à internet, com um aplicativo bancário instalado para fazer aquela transação. O cliente pode pegar dinheiro físico e ir até uma lotérica da Caixa Econômica e fazer essa transação. No cenário de cartão de crédito, a gente tem tanta modalidade, por exemplo, de transação à vista, quanto parcelamento, e eu lembro, mais de 50% das transações via cartão de crédito no Brasil são de 2 a 12 parcelas. O brasileiro adora um crédito. O brasileiro gosta de comprar parcelado no cartão de crédito. Além disso, e pensa para você, vendedor que vai utilizar o serviço de cartão de crédito. Você quer receber esse dinheiro em quantos dias? Como é que está o teu fluxo de caixa? Você pode esperar 31 dias para receber esse pagamento? Quer antecipar essa transação em 14 dias, em 2 dias? O quanto custa? Qual é o preço do dinheiro em um curto prazo comparado a você receber em 31 dias? Esse cálculo, ele é extremamente complexo de se entender e
eu vejo poucas empresas puxando os seus clientes pela mão e explicando como isso é feito. Aqui na Juno é diferente, a gente simplifica muito esse processo para deixar esse dinheiro mais rápido na sua mão. Para a gente é interessante que você tenha esse fluxo de caixa. E Pix, pelo amor de Deus, Tati, a gente é participante direto do Pix. Então a gente está plugado diretamente no Banco Central, além de que o boleto é nosso também, a gente não usa, né, outros bancos, a solução de cartão de crédito também é nossa. Olhando para o Pix, ele tá vindo com uma força muito grande de você ter um produto mais performático do mercado. Pensa, confirmação de pagamento e liquidação em 10 segundos. Em segundos você consegue confirmar aquela transação e você consegue receber esse dinheiro na tua conta. E você pode usar esse dinheiro da forma como você quiser, transferindo, pagando contas, colocando dentro do cartão Juno. Então a gente consegue colocar lá na ponta para o cliente final o leque de todos os métodos de pagamento disponíveis no Brasil. E fica a critério dele qual utilizar. E o bom é que para o nosso lojista, a Juno tem diversas modalidades de como utilizar o mesmo produto financeiro, cada um se adequando com o seu modelo de negócio. Sim, eu acho que isso até é uma coisa legal que o Falk comentou, da gente pensando assim, quais meios o cara deve oferecer, eu diria todos, porque aí você dá a opção para o seu cliente, né? Você coloca na mão do seu cliente essa tomada de decisão. Então, a partir do momento que você, claro, dentro das suas possibilidades, né? Oferecer, por exemplo, puxa, eu consigo oferecer cartão, faz sentido para o meu cliente e tudo mais, eu acho que a partir daí você vai construindo esse teu leque, né? Mas a minha recomendação aqui, se eu puder dar uma recomendação, é ofereça o máximo de meios de pagamento, porque você aumenta a sua taxa de conversão. Porque se você, como cliente, chega lá no final do processo de compra ali online, seja um e-commerce ou qualquer outro tipo de ferramenta, tá? Ou né, tipo de negócio. Você chega lá e, putz, o cara só faz boleto, mas eu precisava que isso fosse confirmado mais rápido, né? Enfim, vamos pegar o boleto tradicional, né? Que tem a compensação em D+1, né? No dia seguinte. Ou, dependendo, né? Se você pegar um final de semana, vai demorar um pouquinho mais para confirmar. Putz, se tivesse um cartão de crédito ali, já era na hora. Ou então Pix, melhor ainda. Então, você aumenta a tua taxa de conversão em vendas se você oferece mais meios de pagamento. Então, a recomendação seria... Coloque tudo que tiver, porque você deixa esse poder, né, essa tomada de decisão na mão do seu cliente e a coisa tende a andar muito bem. É muito legal quando a gente oferece essa possibilidade. Gente, perfeito. Eu tenho uma última pergunta para vocês, que ela é quase uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que ela ainda gera muita insegurança para quem está começando, muita insegurança nos empreendedores, porque ela ainda é uma novidade no meio de mercado. A gente já falou sobre ela aqui, a gente já falou sobre o Pix, mas para quem está começando, eu estou abrindo um negócio agora, eu vou começar online, vou começar físico, não importa muito o meio. Vocês acham que o Pix vale a pena para quem está começando a empreender hoje? Vocês acham que é um meio de pagamento que é válido? Qual que é a opinião de vocês? É retórica, hein? Vamos lá. Não, Tati, sim, é uma pergunta retórica, mas para quem está começando, eu acho que o Pix ele é essencial, na verdade, porque a gente vê hoje, né, números que a gente já falou nessa temporada, em outras temporadas e vários outros conteúdos que a gente publicou aqui na Juno, e não custa reforçar, tá? Que mais de 80% das transferências feitas hoje no Brasil são feitas com Pix, né? E até a gente estava observando um estudo que saiu no começo desse ano, que alguns empreendedores estavam ainda meio, vamos dizer assim, de certa forma, ressabiados, né? Será que o Pix ia pegar, não ia pegar? Gente, mais do que pegou, né? As pessoas estão usando o Pix adoidado, e quando você vê esse volume de transferências sendo feitas pelo Pix, tá aí a resposta, né? Então, ele, primeiro de tudo, facilita, você tem o teu, como o Falco falou agora há pouquinho, a gente tem a grana no bolso, aí na tua conta na hora, né? Então é o tipo da coisa que é um mundo perfeito para quem está começando um negócio, porque você tem liquidez praticamente imediata aí, né? Pelo menos o teu recebível, né, daquela venda já está garantido, caiu na sua conta, você não precisa ficar pensando muito em cima disso. E a partir daí, você começa a ter vários outros benefícios, né? Então, se você é um e-commerce, você já pode liberar o pedido do seu cliente na hora, porque você vai ter via integração, se você está usando uma integração, né? Você já vai ter essa resposta pelo teu sistema e, opa, o pedido do seu João está liberado aqui, já posso dar todo o início do meu processo de logística. Então, tem uma série de outras coisas que, seguindo o cronograma do Banco Central, aí o Falk entende muito mais do que eu desse processo, a gente tem, né? Então, por exemplo, nossa, o Pix
até com essa novidade do Pix, como os Pix Saque e o Pix Troco, né, Falk? Se você quiser dar os seus 10 centavos a respeito disso, né, acho que é uma coisa muito legal, porque ele tira um pouco, quer dizer, o Pix continua sendo digital, mas ele acaba transitando no meio físico das lojas físicas de um jeito muito interessante, né? Eu fiz uma reunião há uns dias atrás com um cliente, e quando eu fiz essa mesma explicação do que você acabou de falar, Lu, o comentário dele foi o seguinte: acabou o dinheiro no Brasil, né? Ninguém mais vai usar dinheiro no Brasil, acabou o dinheiro no Brasil. O Brasil é grande, é meio cedo para falar isso. O Pix ele é necessário, eu serei breve. O Pix ele é necessário, ele é essencial para a vida não só da pessoa física, do Gabriel Falck, da Luísa Barvinski, da Tati Michaud, mas ele é essencial para a vida do empreendedor brasileiro. Ele foi criado primeiro para ser o método de pagamento mais seguro que a gente conhece. Gente, ele é mais seguro que dinheiro físico. Ele é mais seguro que dinheiro físico. Você não precisa dar uma nota de 50 reais ou 100 reais e ver uma pessoa riscando com uma canetinha e olhando contra a luz para ver se é uma nota de verdade. Você está fazendo isso de uma maneira eletrônica, segura, feita pelo Banco Central. Além disso, ele foi criado para ser um método de pagamento. Eu vou chamar, eu acho que é muito cedo para falar que ele é justo ou não, mas ele foi feito para ser um método de pagamento competitivo, com preços mais interessantes e uma performance tecnológica muito mais rápida do que os outros produtos mais tradicionais. Ele é um produto tecnologicamente mais barato do Banco Central. Se ele é mais barato para o Banco Central, ele é mais barato para a gente que consegue oferecer isso de uma maneira muito simples, tá? Então, para quem hoje tem dúvida se faz sentido vender e utilizar Pix como método de pagamento, você, empreendedor, entenda que você está no melhor momento e no momento histórico, literalmente histórico na história do mercado financeiro brasileiro, porque o Pix ele é um produto que hoje, na data de gravação desse podcast, tem 6 meses, e o futuro dele é brilhante. Como a própria Luísa comentou, a gente tem o Pix Saque, você vai lá no Banco 24 Horas, vai poder utilizar o teu celular para fazer saques através de escaneamento de QR Code em tela, você vai poder receber trocos no varejo através de Pix, fazer saques de Pix no próprio varejo. Pensa, pagar por Pix pro vendedor e o vendedor tirar do caixa eletrônico, da gaveta de dinheiro dele, o dinheiro e te dar em mãos exatamente aquele dinheiro. E a gente tem, por exemplo, outras novidades no futuro, como o Pix Garantido, que vai permitir o parcelamento do Pix aqui no Brasil. A gente tem muita novidade e o mais interessante é que quando isso entrar e estiver disponível no Banco Central, no mesmo momento isso está disponível na Juno. E é brilhante e incrível. Cara, eu me sinto vencedor de conseguir colocar tão rápido esse tipo de funcionalidade, esse tipo de novidade e valor na mão do nosso cliente. O Pix é essencial. E eu te convido a também ouvir as temporadas passadas aqui do Código Azul, porque a gente falou extensivamente sobre como o Pix funciona, desde a parte financeira, a parte de segurança. A gente criou um conteúdo para você não ficar com dúvidas do porquê o Pix é essencial na sua vida e como que ele funciona. Bom, pessoal, era isso. Se alguém ainda tinha alguma dúvida se o Pix vale a pena para quem está começando agora ou para quem já está tarimbado no mercado, é isso. O Pix vale muito a pena. Lu, Falck, muito obrigada por topar essa conversa comigo hoje. Foi incrível, eu adorei conversar com vocês, foi maravilhoso. Venham sempre, mentira, vocês estão sempre aqui. Muito obrigada. Tati, obrigada de novo pelo convite. Eu acho que é sempre muito bom a gente poder falar e tirar alguns mitos aí, né? Que às vezes as pessoas ficam, não, Pix vai rastrear as coisas que eu tô fazendo. Não, gente, não é por aí. Né? Acho que é um método muito seguro. Acho que o nosso papel aqui como instituição autorizada pelo Banco Central e tudo mais é trazer esse conteúdo e explicar para as pessoas, né? E acho que sempre que a gente tem uma chance de falar isso, seja em Código Azul ou em qualquer lugar, no almoço da família, enfim, né? A gente fala mesmo, porque é muito importante e ajuda, né, mais negócios a escalarem, né? Voltando lá no comecinho do cast, a partir dessas chances que a gente tem. Tati, obrigado pelo convite, Lu. Um prazer dividir os microfones com você. E eu faço só um convite pro pessoal, na verdade. A gente já falou muito nessa temporada, tanto na parte de empreendedorismo quanto vários métodos de pagamento. Se você ainda quer saber mais, fala com a gente, fala com a Juno. Vai ser um prazer conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. É isso, gente. Esse foi o último episódio da 5ª temporada do Código Azul. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de seguir e acompanhar nosso podcast no Spotify ou no seu serviço de streaming favorito. O nosso cast volta em breve com episódios inéditos.
Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para códigoazul@juno.com.br ou acessar nossas redes sociais em @tamojuno. E se você gostou da Juno e quer trabalhar com a gente, é só conferir nossas vagas no link vagas.juno.com.br. A produção desse episódio é da Luísa Barvinski e minha também. Até mais e tamo junto!